Yes, nós temos mensagem positiva na língua nativa. Alô Brasil, esse papo é maneiro, é a chamada geral do povão brasileiro. Alô Brasil, ame assim, seja mais você. Não, 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 troque o S pelo C. Bote o Sam, não é filho seu, não é filho meu. O super-herói errado novamente escolheu. Onde é que está meu paraíso tropical? Eu só vejo a tal colônia cultural que prefere ausência de valor. Por favor, o Éden não fica acima do Equador. Alô Brasil, veja só seu dom. Veja só seu som. Veja Reclamou aqui, você vai fazer as fala aqui, pobre fala o quê? Repete o que você falou. Não falei nada, por quê? Está dando um documentário sobre o povo, você falou a palavra-chave. Como assim? Ele está dando um documentário sobre o povo. Tudo bem. Aí você falou que pobre ninguém ouve. Exatamente isso. Tudo bem. Desculpa alguma coisa aí, assim mesmo, né? Porque só entrevista rico, porque pobre ninguém vê. Tem que falar para o pobre também, né? A gente é pobre, tem que falar a verdade, não é? Sobre qual assunto? Sobre qual assunto você queria perguntar? Pode perguntar, então. Pergunta. Quem que é o povo? Povo? Povo é aquela pessoa que... Matéria de... que você fala de comércio ou em tudo? Quem é o povo? O povo somos nós, não é? Nós somos povos. Hein? Pra mim é o povão. Povo são as pessoas que habitam a cidade. Quem é bobo? Quem é povo? Quem é povo? Povo somos nós. Povo somos nós, tudo somos povo, né? Não somos povos. Eu acho que todo mundo que vive no mundo é povo, né? Povo, para mim, é cultura, é a representação de uma nação. Povo é aquela pessoa que batalha, que trabalha, que luta pelos seus ideais. A sociedade é povo. Povo. Quem não é povo? Quem não é povo? Não tem. Eu acho, na minha opinião, acho que não tem. Não, Sei lá, eu acho que tem. Quem que não é povo? Quem que não é povo? Alguém que não seja povo, eu concordo, existe sim. A pessoa que não ser humano, a pessoa que não tem amor ao próximo, não protege o meio ambiente, não protege o lado da juventude, do estudante, e, afinal de contas, não gosta daquilo que é futuro, eu acho que... O povo sincero é aquele que trabalha honestamente. Os que não trabalham honestamente não merecem o nome de povo, e sim de animais. Se for assim, classificar assim, aquelas pessoas que andam no crime ou faz algo errado, assim, pratica alguma coisa ilícita, eu acho que ele não faz parte da sociedade, não faz parte do povo, né? Agora, se for pegar num modo geral, acredito que é animais irracionais, aqueles que não pensam não é povo. Você é povo? Bom, eu acho que sim, mas quem deveria julgar seriam os outros, não eu. Eu acho que sou assim, certeza. Graças a Deus. Quando o povo tem voz? Olha, o povo, todo mundo tem voz. Agora, depende saber a função que vai mexer, não é? O povo, eu acho que ele não tem voz. Ele só tem voz a partir do momento que ele faz a união entre o povo, tipo, exemplo, direta já, né? Então essa é a única voz que o povo tem, a união. Sem isso ele não tem voz. Às vezes o povo nem liga para a opinião do povo, né? Um namorado meu falava que o povo, ele tem a arma na mão e não sabe. Só se juntarem e lutarem pelos que eles querem, garanto que se tira qualquer político do lugar que eles estão. E eu penso, e é assim mesmo. Não tiraram o Collor, então... Porque aí, procura a gente tem, sabe assim, procurou para conversar, a gente vai contando o que sabe, né? É só isso. O grupo de pesquisa em estudos históricos, políticos e sociais da linguagem, a noção de povo em diferentes discursividades, diferentes filiações e diferentes áreas, convergindo para a análise do discurso,
desenvolveu essa pesquisa no ano de 2002 e 2003 e essa pesquisa foi realizada em parceria com a pesquisadora Eni Orlandi, da Unicamp, com o apoio da FAPESP. No meu estudo, eu analisei a matéria Fala Povo sobre estrangeirismo, levado ao ar na EPTV São Carlos, Jornal Regional, primeira edição. O meu interesse era ver em que medida o locutor jornalista mobiliza a voz do povo como argumento para o dizer dele. E como é que eu vi isso? Para vocês terem uma ideia, o Fala Povo é assim, o jornalista sai à rua e entrevista várias pessoas. Então, nessa matéria, ele entrevistou pessoas numa rua de São Carlos. Mas antes dessa entrevista, ele mostrou diferentes placas sobre a língua inglesa, placas que aparecem na cidade, placas em inglês que aparecem na cidade, como, por exemplo, self-service, delivery e outras. E o que eu observei é que a fala dele dizendo que que o inglês está por toda parte na cidade, desconheceu que nas mesmas placas tinha outras línguas, como por exemplo a língua japonesa, na cidade tem também a língua italiana. Como é que o povo foi subjetivado na pergunta do jornalista e como é que se deu a argumentação do jornalista? A argumentação do jornalista se deu no sentido de orientar para o povo não sabe inglês, o povo não lê inglês. Porque o jornalista se alia à língua do poder, que é o inglês. O locutor povo é particularizado enquanto um sujeito que não sabe a língua inglesa. A minha pesquisa ela se inicia já também com a preocupação em relacionar essa questão do povo com a minha pesquisa anterior, que é estudar sobre o trabalho, o trabalhador. E ao buscar como eu iria relacionar o povo e o trabalho, eu procurei um corpus que pudesse fazer essa junção e fui para os programas de governo, já que se tratava final de 2002, de um ano eleitoral, E fui buscar como os representantes, os candidatos a representantes da nação pretendiam falar, tratar ou nomear o povo. Então são formas de dizer o povo, representadas aí nesses discursos dos programas de governo, são discursos variados e que trazem também para o trabalhador uma imagem daquele ainda que ou é sindicalizado ou precisa de um político que o auxilie. O nosso projeto tem, então, como objetivo avaliar ou observar como é que a palavra povo vem significando na mídia. E para isso, então, a gente partiu do significado da palavra povo no verbete Wise, do dicionário Wise, Nós, então, fomos para os textos reais, publicados em 6 meses de um ano eleitoral, e fomos observar em que medida esses sentidos da palavra povo no dicionário são utilizados na mídia escrita, Se são os mesmos sentidos, se tem nuances diferentes, se é um sentido disfórico, eufórico, por quê? E o que nós concluímos, o sentido disfórico, eu quero dizer, é o sentido negativo, com toda aquela pecha de que povo está associado a uma pior condição financeira, menos percurso intelectual, menos educação, é aquele que sofre, é aquele que está à margem das decisões políticas de uma nação,
E a conclusão fundamental a que nós chegamos sobre o que é povo, porque essa era a questão de pesquisa mesmo, quando começamos a trabalhar com essa palavra, afinal, o que é povo não é, né? Nós chegamos a essa conclusão. Por quê? Cada vez que num discurso, seja esse discurso proferido por um enunciador que é o jornalista ou o político, ou mesmo o leitor do jornal, que em tese era aquele que deveria ocupar a vaga do povo, né? Toda vez que essas pessoas se referem a povo, é sempre a referência feita ao outro. Essa pessoa, quando fala de povo, ela nunca se inclui na categoria povo. Então, a conclusão a que nós chegamos é que povo é o não eu, é o outro. Quando eu me propus fazer a pesquisa junto com esse grupo de pesquisa, eu tentei me integrar no processo de compreensão e produção que o grupo estava se propondo e entendi que, por ser um ano eleitoral, deveria fazer um levantamento dos vários sentidos que pudessem estar circulando na sociedade naquele momento a respeito da palavra povo colocado dentro de charges. Neste período da pesquisa, nós consultamos aproximadamente umas 20 mil charges e em 116 delas nós localizamos a palavra povo, que era isso que nos interessava, a palavra povo aparecendo escrita no balão de palavras das charges. Então a gente tinha aqui 3 categorias de análise. A primeira categoria na relação com o governo, o povo enquanto pobre. A segunda categoria na relação com os políticos, com os poderosos, os mandantes da sociedade em geral, o povo como explorado. E a terceira categoria nesta relação povo-direito, então o povo enquanto excluído. É por isso que acho que a nossa pesquisa, ela pode ser, agora falando bem de nós, né, ela pode ser uma pesquisa, vamos dizer, que pode trazer resultados importantes na reflexão, justamente que alia a questão da linguagem às ciências humanas e sociais. Porque a gente pode, através da análise de como essa noção de povo está sendo significada em diferentes materiais de linguagem que nós estamos analisando, porque nós não temos essa resposta ainda nesse momento, quer dizer, quando eu digo dessa natureza projetiva da noção de povo, eu estou pensando em como ela tem funcionado discursivamente. Mas seria interessante nesse recorte histórico que é hoje, como é que está funcionando essa noção para nós hoje, em termos da nossa sociedade, para a gente poder, de certa maneira, aferir elementos para perceber como é que nós estamos projetando o nosso futuro politicamente. Todo mundo pensa que sabe o que é quando está falando em povo, né? E, na verdade, eu acho que há vários sentidos para isso, né? Isso que a gente está percebendo quando vai trabalhar. Mas há, fundamentalmente, eu acho, uma divisão estratégica, eu diria, ideológica, que é assim. Algumas pessoas, quando se fala em povo, né, pensam, eu estou pensando, as pessoas tanto no senso comum, talvez, mas sobretudo na vida intelectual, o povo como sendo, como diz a Regine Robin, né, o fantasma, né, vamos dizer, o fantasma contrário da burguesia, ou seja, o povo é revolucionário sempre. Ou então, o mais comum, eu diria, né, é tratar a questão de que aquilo que é o povo é pejorativo, é o popular, é o lugar comum, é o estereótipo, vamos dizer, né, eu diria assim, o não presente do ponto de vista de uma individualidade, de uma singularidade, etc. Então, é sempre posto do lado do negativo. Eu vejo o povo como sendo esse lugar que nos é necessário em termos da sociedade para haver uma projeção na história. Ou seja, uma projeção do político. Estou esquecendo da noção do político. Quer dizer, pensar politicamente a sociedade passa necessariamente por pensar o como significar o povo nessa sociedade. Então, ele é o lugar dessa possível projeção, né, na história, não é? Pela maneira como ele é significado, vamos dizer, nesses momentos diferentes da história, nas formas que a sociedade trata, eu diria, né, a questão do que é o povo.
Eu tenho trabalhado com uma coisa que eu chamo de falas desorganizadas. O que são as falas desorganizadas? Elas são consideradas desorganizadas porque são essas falas que irrompem, né, no momento em que a sociedade tenta organizar a palavra, justamente eu falo tenta, né, mas felizmente, né, não consegue fazer isso com a eficácia de um silenciamento que fosse maior. Então essas falas, elas são a irrupção, vamos dizer, dessa desorganização que elas produzem nesse projeto hegemônico, vamos dizer, né, da ideologia de fixar sentidos, fixar, vamos dizer, processos para apreender os próprios sujeitos, né? Então eu trabalho, por exemplo, com grafite, que eu considero como algo que se dá dessa forma, né? Quer dizer, que é uma fuga do sentido, vamos dizer, né, da institucionalização produzida, por exemplo, pela escola em relação à escrita. E o grafite, de repente, irrompe como uma manifestação da escrita, não na escola e nem na forma como a escola transmite, entre aspas, ou seja, mantém, não é, essa relação com a escrita. Nesse momento histórico, então, em que o grafite ele aparece como resistência, ele aparece, não é, relacionado ao que eu chamo de grafismo, ou seja, a uma expansão da relação com a letra que não está mais só na imprensa tipo século XIX, livro, etc., mas quando você tem a grafia, vamos dizer, né, numa expansão muito grande, tomando várias formas, vamos dizer, nas novas tecnologias de linguagem, que para mim são novas tecnologias da escrita. O grafite, ele vai irromper aí, vai aparecer na parede com formas de letras diferentes e justamente com uma característica que eu acho excelente, que é o da legibilidade ou inteligibilidade, ou seja, ele se mostra como algo que não é inteligível, ao contrário dos meios de comunicação que aparece sempre como tudo é legível. O grafite, ele irrompe como sendo indecifrável e ininteligível, né? O grafite, eu estou falando da pichação mesmo, né? Quer dizer, esse traço da letra, essa metaforização da letra, não no lugar em que ela se dá, ou seja, na escola, no livro, etc., mas em outro lugar, com esse sujeito se constituindo de outra maneira, mas ao mesmo tempo, isso eu acho muito importante, se afirmando através da letra como um ser social. Porque ele não faz isso escondidinho, ele faz no muro, que é para ser, mesmo que ininteligível, né, visível, né, pela população, pela sociedade. Um menino que veio, trabalhou já comigo, que veio me ver e tal, há pouco tempo, né, lá na universidade, e falou que estava preocupado comigo, porque eu poderia achar ruim com ele o fato de que ele não acabou de estudar ainda, mas que eu precisava entender que ele falou, eu sou periferia. E aí ele não falou eu sou da periferia, ele falou eu sou periferia. Vejam só, alguma coisa que seria, aí pensando a linguagem, né? Quando você fala eu sou da periferia, você está só se localizando. Quando você fala eu sou periferia, você está se identificando. Eu acho que a análise do discurso, ela realmente, né, a maneira como ela trabalha com a linguagem, pensando a linguagem sujeita à história, vamos dizer, mas e pensando sobretudo isso no mundo, né? Quer dizer, não fora dele, não como abstração, mas pensando como é que isso se dá na materialidade, né, do mundo e tal, né, nesse real da história, né? Eu acho que permite realmente, eu diria, uma capacidade de compreensão grande, né, em relação ao político, ao social e ao histórico e a esse sujeito. Eu acho que isso sim, é uma capacidade de compreensão, como eu vivo distinguindo, né? Quer dizer, compreender sim, agora, interpretar isso já é outra questão, quer dizer, né? Se você vai interpretar isso, né, vai numa direção ou em outra, já é, né, um limite que a gente tem. Agora, eu acho que aumenta muito a capacidade de compreensão, mas eu não acho que é ensinando a análise do discurso, né, como a gente aprende a análise do discurso, vamos dizer, né, em termos das teorias, etc., né? Mas eu acho que é trabalhando com o sujeito a relação que ele tem com a linguagem. Que o povo tem, você sabe disso, né? A maioria tem vergonha e não fala. Fala de Deus, mas não tem medo de falar o nome, né? Ele era um cara extraordinário, um cara bom, um cara humano. Trabalhou na Companhia Paulista de Estrada de Ferro.
Lá ele deve ter tido algum problema cerebral que ele se aposentou. O serviço dele eu não sei o que ele fazia, viu? Porque a família dele tinha loja, a esposa dele ganhava bem, né? Então ele não trabalhava. Ele era corretor de imóveis. Eu levei ele muito junto comigo porque eu trabalhei em corretor. E ele tinha o carrinho dele, o Volkzinho, né? E nós íamos trabalhar juntos por aí. Ele tinha facilidade de fazer muitos amigos aqui também. Não, ele ficava na rua, ele aborrecia as pessoas. Todo mundo evitava ele. Entrava aqui de vez em quando, pagava um café para ele, tudo é. O pessoal brincava com ele, porque todo dia estava ele era muito conhecido. Ele se dava com tudo, não tinha acanhamento de chegar aqui no centro e gritar, falar do nome de Jesus Cristo. Ele vinha, ele te acusava de pecador. Ele falava de aviação, pregava religião, ele misturava um pouco as coisas. O carro dele era um Fusca vermelho, né, Armandinho? Ele era um sonhador que vivia lá no centro, com fusquinha vermelho, tudo escrito. Ele vinha aqui desabafar sobre uma namorada que ele tinha. Foi aí que ele começou a escrever em cima do carro. Escrevia mensagens de amor, poema, em cima da Fusca que ele tinha. E parava embaixo da janela e ela ficava na janela lendo os poemas que ele escrevia para ela. Aquele giz branco, né? Ele pintava o carro inteiro, andava pra rua aí com o carro. Então a vida dele era essa. Ele fazia propaganda gratuitamente. Ele chegava assim no centro e ele falava: compre bem, compre no supermercado tal, né? Durma bem, durma no hotel tal. E ele falava, enfim, sabe? Mas ele fazia e nunca pedia nada em troca pra gente. Não sei quem teve essa ideia de dar um megafone pra ele. Ele tinha uma blusa assim, uma blusa de marinheiro. A roupa dele era uma roupa meio azul, com umas listas assim. Ele tinha uma roupa de um capitão da aeronáutica, alguma coisa. Um piloto deu uma camisa para ele, aquela camisa tradicional de piloto de aviação. Eu nunca vi ele com uniforme. Mas às vezes tinha dia que ele arrumava um bonezinho de almirante que ele tinha, ele colocava na cabeça e tinha assim com o bonezinho na cabeça, assim, sabe? Falava: eu sou almirante das Forças Armadas, e falava, sabe? Que ele se dizia um comandante da Força Aérea Brasileira. Ele ia para Pirassununga, ia lá no quartel do Exército, chegava e pregava lá dentro, e aquele povo aplaudia ele. A Força Aérea não dava muita atenção a ele, coitadinho. Ele era super inocente, sabe? Inclusive ele escrevia cartas para a Força Aérea, acredita? E ele falava: olha, capitão, vai um dia passar de avião por cima de São Carlos, eles soltam um papel lá que eu sei que o senhor vê. Pode deixar, Ricardo. E veio mesmo, soltou um papel aí, né? Ele falou: lá. E ele ficava na maior alegria por isso. E quando ele gritava, ele falava em nome de Deus também. Ele se dizia profeta, né? Que ia abençoar os céus, os aviões, para que nada acontecesse. Então ele falava que ele era um profeta. Ele vinha todo dia de manhã, no horário das 8h30, 9h, e ficava falando. Todo dia, todo dia. Vem aqui porque já no ponto de encontro aqui, ele tinha muitos amigos por aqui, né? Inclusive ele vinha aqui perto de mim aqui para engraxar sapato, às vezes. Falava: João, passa um paninho no meu sapato. Não tem dinheiro, mas dá uma passadinha para mim, né? Deus vai te abençoar, ele falava. Ele acreditava naquilo, que ele acreditava que ele teve uma visão de Deus. Mas quem sou eu para duvidar dele? Esse aí era meio tantando a cabeça, viu? Sou profeta, Ricó. A verdade é uma só. A gente conheceu o Ricó em dois lados da história. O lado que ele tinha ainda uma memória, e o lado depois que ele teve um aneurisma, que ele voltou completamente, certo? Voltou completamente assim, já não estava mais normal, né? Eu me lembro dele tempo de estudante, aí no grupo escolar, ainda lá no Eugênio Franco, depois quando na juventude, era um moço relativamente normal, trabalhava normalmente, estudava, casou-se, e de uma hora para outra começou a vir aqui ao centro e colocar aí seus pensamentos meio filosóficos. Desde quando eu montei a oficina aqui há 14 anos, ele já fazia isso, né? Ele começou a fazer isso. Falava sobre Deus, que todos nós deveríamos ser tementes a Deus e cumprir aquilo que Deus tinha nos ensinado, que nós poderíamos pagar no fogo do inferno aquilo que nós não cumprimos. Principalmente ele é um milagre, um cara que ficou mais ou menos 60 dias em comas e depois voltado de um aneurisma cerebral, um milagre de Deus. Então o que ele fazia aqui na praça? Ele fazia aquilo que Deus fez para ele, gritar para as pessoas que Jesus ia voltar. Não é porque ele teve esse problema, operou tudo, mas eu, sinceramente, não achava que ele era
É que não tem problema, né? Assim, sobre problema de loucura, não. Porque a pessoa que é louca, a pessoa não sabe o que está falando. Sim, claro, ele se achava profeta e achava que era um enviado e Deus estava transmitindo a palavra de Deus, né? Eu só sei que eu admirava pela coragem que ele tinha de abraçar uma coisa que ele conheceu e saiu pregando. Quando Jerusalém foi destruída, um homem ficou gritando 7 dias, Jerusalém vai ser destruída. A turma chamava ele de louco. Só que quando começou Jerusalém a ser destruída, as pessoas viram que aquele louco, ele não era louco. Entendeu? Então o Ricolli deixou uma verdade aí que as pessoas precisavam olhar atentamente pelo que ele gritou aí na praça. Aí. Aquele lá era um tipo popular mesmo. Além dele, tinha um tal de Zé Bamboá, que era um fazendeiro que tinha muitas histórias, né? Tudo história de mentira ele contava. E ele contava aquelas bravatas dele, aquelas coisas que aconteceu com ele nas fazendas, mas tudo por brincadeira. Ele era mentiroso, mas as mentiras dele eram tudo na base de brincadeira. Tinha um outro aqui, que eu retrato no meu crônicas, que seria o Zé da Catarina e a Catarina, que era a mulher dele, Catarina Bum. Vocês já ouviram falar em Catarina Bum? A molecada chamava Catarina Bum, ela achava ruim e corria atrás da molecada. Mas é uma senhora que já morreu há mais de 30 anos, então ela acabou ficando no esquecimento. O Pé de Porco era um outro sujeito que tinha em São Carlos, xingava muito, mas todo mundo brincava com ele. Como é que chamava aquele um que andava com os cachorros? Então, eu não lembro o nome dele. Aquele lá era o Paulino Louco. Paulino Louco. Aquele não foi muito popular, a vida dele era encanador. Ele ficou meio atrapalhado, então ele entrava num bar e imitava um político, entende? Fazia um discurso como, vamos dizer, um político em cima de um palanque, ele imitava igualzinho. Ele imitava o Ademar de Barros, gostava de o Jânio Quadros. Aí ele começou a ir dormir no trevo. E ele tinha 20 cachorros que acompanhavam ele, entendeu? Aquela cachorrada que ia junto lá. E então começaram a falar que tinha um fantasma no trevo, e que estava assombrado o trevo. Então começou aquela história, você entendeu? Do fantasma do trevo, mas era ele, que ele dormia ali. Quem mais? Seu Nicola. Seu Nicola Gonçalves. Eu só conheci por causa da carpintaria, né? Ele é marceneiro. E mecânico nas horas vagas, porque ele tem um aero-ilhas que vive deixando ele na mão, ele mesmo conserta e segue viagem. Começou tudo há 30 anos atrás, eu comecei a fazer muleta, entende? Isso aí é uma coisa que mexe muito com a pessoa. O sujeito quebra uma perna, ele fica aborrecido, então ele vem aqui, eu faço por encomenda certinho, tamanho e tudo, e não cobro da pessoa, então a pessoa fica agradecida. Quem precisar de ajuda pode correr ao Seu Nicola com muleta. O bonde ali embaixo que nós temos na piscina municipal foi ele que reformou, entendeu? Não cobra nada. Tem 3 coisas de graça aqui. É o meu livro, né? Meu livro dou de graça. As muletas e a serragem. Eu faço crônica da cidade só relacionado com as pessoas pobres, tipo popular. Como ele começou a escrever, eu já não sei. Ele tem acho que 8 livros publicados. Livros sobre o cotidiano da vida. Sobre a cidade, contos sobre a cidade, passagens da vida dele, São Carlos, Colina, que é a cidade natal dele, que é a paixão dele. Tudo que se figura ao modo de vivendo do povo. Eu acho que eu virei uma figura folclórica, né? Assim, por causa das coisas que eu faço. Ele escreve na folha da frente, atrás fica em branco. Lá em Colina, meu livro é chamado de caderninho. Não é livro, é caderninho, porque as crianças usam o verso do livro para fazer anotação e usa como caderno. Aí um dia, por curiosidade, perguntei, Seu Nicola, por que o senhor deixa sempre essa página atrás em branco? E ele comentou, ele falou, não, porque ninguém dá importância para os meus livros, eu distribuo em escolas como caderninho de recado. Assim, pelo menos o livro tem alguma utilidade. Mas, tanto que meus livros, eu não vendo meus livros. Eu dou de presente, porque se for vender, não vende, né? Ninguém compra. E dando, alguém, pelo menos um ou outro lê. Você percebe que ele é uma pessoa triste, entendeu? Tá no olhar dele, ele tem uma tristeza no olhar. Não, eu não me acho nada, entendeu? Eu tenho dia que eu me acho um zero absoluto. Tá, eu acho que por aí que ele começou a escrever, começou a desabafar. Quando eu vim de Colina para cá,
a gente era moleque, então fomos trabalhar em fábrica de cama. Aí passei, eu queria aprender outras profissões, entendeu? E tentei de diversas, acho que talvez aí umas 10. Eu trabalhei em cinema, trabalhei com projeção de filmes. Um primo meu tinha um cinema, então eu fui trabalhar lá. Cine Teatro Santa Helena chamava. Mas um dia lá eu cometi um erro muito grande, então ele mandou eu embora. A história é a seguinte, o filme chamava-se Guadalcanal, o filme. Tinha 70 soldados americanos numa ilha, e os japoneses foram matando um por um, você entendeu? E eu troquei a segunda parte com a penúltima. Aí na saída um velho falou assim, mas eu não entendi uma coisa, morreu tudo, depois voltou todo mundo. Aí ele falou, você pode pegar seu rumo, que não serve para passar filme. E fui aprender a consertar rádio. Andei queimando um monte de rádio, estraguei muito. Aí não deu certo também. Aí inventei de ser jornalista, né? Foi onde eu estudei, durante 2 anos eu estudei jornalismo na Casper Libero, já ouviu falar? Então ali era muito severo, entendeu? Para poder aprender jornalismo, você tinha que ter um curso, talvez aí superior, sei lá, eu não tinha nada disso, eu era curso primário, entende? Então ali a dificuldade foi tanta que um dia ele falou para mim, olha, a melhor coisa que você faz é desistir de ser jornalista, vai cuidar de outras coisas, porque como jornalista não vai. Aí, naquele tempo eu larguei mão. Essa parte por escrita eu larguei mão. E passei a ser carpinteiro mesmo. Esse carro aqui é chamado queixo duro. A direção dele é dura. Então a gente chama de queixo duro. Só que eu parado ele não vira de jeito nenhum a direção, tem que ser andando. Nesse meio aqui passava outra linha aqui, ó. Aqui passava a linha da estreita que ia para São Teodósio. Então saía 2 trens, um ficava para lá, outro para cá. Nesse meio aqui. Eu desembarquei aqui a primeira vez em 35. Eu tinha 5 anos. Eu era moleque. Essa é a viagem que eu descrevo no livro, que chama Uma Inesquecível Viagem de Trem de Ferro.